Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Bora pra cima para mais um episódio aí. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Se tá precisando de uma implementação ou resolver problemas aí no teu CRM, é com a gente que tu tem que falar. Hoje o nosso tema vai ser sobre o que fazer quando a implementação Salesforce deu errado. Justamente para quem precisa nos procurar, Ariel. Mas lembrando, antes já de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, se estiver assistindo na televisão, clica ali no botão do controle, no primeiro ou segundo botão ali já é o botão de se inscrever, já dá essa força pra gente aí, pra gente seguir fazendo com todo o gás aqui o podcast. Ou se tu tiver aí também, tem o QR Code provavelmente rolando aqui na tela, que é só ler o QR Code ali que já vai te direcionar pra fazer a inscrição no canal. Fechado? Ariel, bora falar então sobre esses problemas de implementação aí do Salesforce, que é bem comum. Eu sei que vocês têm cases aí de reversão do ódio ao Salesforce, ao amor ao Salesforce, né? Então acho que é um assunto que tu tem bastante propriedade aí para falar. E eu queria, pra gente iniciar, eu queria saber quais são os principais sinais de que uma implementação Salesforce tá dando errado. Como é que eu começo a enxergar esse sinal de fumaça que, cara, eu tô startando aqui essa implementação e vai dar ruim. Tô vendo que vai dar ruim. Boa. Vamos lá, esse assunto aí, ele tá sempre em alta, né? A gente tem que estar sempre reforçando, porque é muito comum, né? A gente tem empresas aí todo dia contratando Salesforce, querendo melhorar o seu CRM e com isso vem toda essa bagagem aí, essa responsabilidade de fazer uma implementação e fazer esse investimento dar certo e gerar retornos. Eu separei alguns dos principais, assim, tanto de clientes quanto de leads, prospects que passaram aí com a gente teve algum tipo de contato e a gente viu esses variados sinais de alerta, né, do que deu errado, e até que alguns dos pontos que eu trago, eles não são ordenados, eles são sinais, às vezes, que tu consegue identificar que está dando errado e tem sinais que tu já viu pelo retrovisor. Então, por exemplo, se isso tá acontecendo é porque deu errado, né? Então tem um pouco disso, assim, coisas que a gente consegue antever e coisas olhando meio que no retrovisor. O primeiro deles, assim, que é mais nítido, mais claro de que o projeto... Não digo... É que quando a gente fala deu errado, parece que não tem mais jeito, né? Sim, estragou. Fracassou. Uhum. Então, pode ser, está dando errado, né? Foi feita a implementação e tem que ser corrigido essa rota, é quando os usuários não adotam a tua ferramenta, né? Então, principalmente isso, né? A questão de não adoção, então usar ferramentas paralelas em detrimento do teu CRM, né? do Salesforce, ele que foi implementado, teve todo um trabalho de contratação e implementação, e tu vê que no final o time acaba não utilizando, ou utilizando ferramentas paralelas e alternativas, ou até mesmo vindo queixas de muitos bugs ou dados inconsistentes. Né? Então, a informação que está no CRM não está certa. Isso é uma coisa muito delicada e pode prejudicar bastante a credibilidade do CRM, né? Então, no momento que o teu time começa a reclamar e dizer e ser resistente ao uso da ferramenta, ou reportar constantemente que quando ele vai tentar fazer alguma coisa, dar algum problema, ou alguma informação que está lá não está correta, com frequência, isso abala muito a credibilidade do CRM e é um sinal de que alguma coisa não está fluindo bem ali dentro do teu CRM. Então esse é o primeiro ponto de alerta aí que eu diria. Um outro ponto é quanto à clareza, a falta de clareza em relação ao objetivo do projeto. Acho que isso a gente já falou em algumas de gestão de projetos, assessment, né? E a gente foca muito sobre essa questão de que o CRM ele tem um fim, né? Ele tem um objetivo. Quando tu implementa o CRM, qual que é o objetivo principal? É aumentar a receita, é melhorar teus processos, automatizar teus processos, reduzir o teu tempo de atendimento, aumentar o nível de satisfação do teu cliente. A gente não está querendo dizer que o CRM só serve para uma dessas coisas, mas ele tem que ter um objetivo principal, que é o core ali que tu vai implementar, e depois a gente vai ter outros projetos de melhoria em cima do CRM. Então, beleza, vamos começar com o CRM voltado para vendas, voltado para aumentar taxas de conversão? Beleza, esse vai ser o primeiro objetivo. Depois, feita a implementação, a gente tem outros projetos, eu tenho implementação de outras nuvens, outros projetos de melhoria. Então, beleza, resolvemos a questão da taxa de conversão de
de vendas, vamos melhorar agora o time de atendimento, o time de pós-vendas. Então aí a gente tem um outro projeto com um outro objetivo que vão ter outros KPIs, vão ter outras áreas envolvidas, inclusive, vão ser outros usuários. E aí a gente consegue, assim, ser mais objetivo, né? Quem quer resolver tudo ao mesmo tempo acaba não resolvendo nada, né? Então essa clareza quanto ao objetivo de o que é esperado do CRM com essa implementação é muito importante, tá? E se não começar já com esse objetivo claro em mente, grandes chances também de impactar no projeto. E eu acho que uma das consequências disso é o terceiro item que eu trago como sinal de alerta, é de que constantemente o projeto está mudando de escopo. Tanto quanto alterações de escopo mesmo, isso às vezes demonstra que o cliente não tem tanto domínio quanto ao próprio processo que ele deseja implementar dentro do CRM, quanto às vezes de não daí bem o que eu falei na questão do objetivo. Vou dar um exemplo, a gente tem um cliente nosso em que, infelizmente, é uma situação comum que acontece, não é muito comum de acontecer, mas infelizmente aconteceu com esse cliente, é de que a gente praticamente não consegue entregar nada para ele no CRM. Aí tu fica pensando, pô, como assim? Sempre que, quando a gente faz esse trabalho com o cliente, a gente fala que é um trabalho a quatro mãos, né? Então eu tenho o meu lado como consultoria, como que a gente tem que dar as boas diretrizes para o cliente, etc. E o cliente, ele também tem o lado dele, o envolvimento dele. E o que acontece? A gente define uma prioridade, o time começa a implementar, só que no momento em que a gente começa a aprofundar no nível de especificidade de negócio, regras de negócio, a gente precisa envolver outras áreas e o cliente não consegue engajar essas outras áreas. E aí sempre tem algum impedimento, alguma coisa ali e trava. E aí, ao invés da gente, de mobilizar e conseguir resolver essas travas ali e avançar com as entregas, o cliente prefere repriorizar. Então, e aí no final, na prática, o que acontece? A gente está sempre pulando de demanda em demanda, ela acaba não sendo concluída, não faz a entrega e aí a gente parte para a próxima. Começando uma nova demanda. Começando uma nova demanda. Então, e aí esse é um sinal bem complicado, assim, é difícil, né? A gente como consultoria, a gente sempre traz para o cliente as boas dicas, né? Dicas e boas práticas de como que a gente pode conduzir esse projeto, mas que nem eu falo, às vezes a gente tem uma limitação intrínseca da nossa consultoria, que eu não posso chegar lá e mandar no departamento ou dizer o que é a prioridade de um departamento, né? Sim. Então, a gente começa a ter alguns entraves mais burocráticos, né? Esse é um exemplo. Ainda bem que são poucos casos que a gente tem, assim, na verdade, eu acho que esse é o único caso que acontece isso. Nos outros, na maioria das vezes, óbvio, tem esses impasses, mas a gente consegue destravar e elevar e de fato, remover esses impedimentos e fazer as entregas ali e gerar valor pro cliente. Mas, enfim, são coisas que acontecem, né? Cara, e me diz uma coisa, e na tua experiência, quais são os erros mais comuns nas fases iniciais ali de um projeto Salesforce? Eu acho que o principal deles é a gente não conseguir ter essa clareza no mapeamento dos processos, né? Então, e aí tá bem alinhado com o que eu falei na resposta da pergunta anterior, que é a falta da clareza dos objetivos. Quando, que nem eu falei, se eu sei qual o objetivo do meu CRM, é melhorar minha taxa de conversão, beleza, eu vou focar no meu pipeline de vendas. Então, como que é o meu pipeline de vendas hoje? Mapear, de fato, todos os atores envolvidos, sabe? Bem esse trabalho de assessment, né? Sim, então, sim. até já tô fazendo esse gancho cedo no episódio, mas é bem esse trabalho de assessment, onde a gente consegue, de fato, envolver as áreas de negócio que estão diretamente relacionadas a essa demanda. Daí, a partir disso, a gente consegue identificar quais são os atores, quais são os casos de uso, quais são os canais que estão integrando os leads. Por exemplo, a gente tem um inbound de leads automatizados no CRM ou não? Tenho canais de aquisição, quais são esses canais que eu estou adquirindo leads hoje? E aí, como é que eles entram no meu CRM? Se é uma migração de CRM, né, etc. Aí a gente vai avaliando. Como que eles fazem aí durante as etapas, né? Então, depois que esse lead veio, eu tenho algum tipo de priorização de qual que eu vou trabalhar, alguma qualificação, etc. Então, todo esse mapeamento da jornada, ele é super importante e é uma etapa inicial que comumente ela é, vamos dizer, mal gerenciada e ela é mal implementada. E aí o problema disso é que normalmente a dor desse não mapeamento, ela vai ser sentida lá no final, quando é feito ou uma homologação ou quando é feito a entrega e o usuário final começa a usar e ele vê que, cara, o que está entregue não encaixa com o meu dia a dia, sabe? Sim. Então, é um problema bem delicado, assim, que a gente tem que dar uma atenção muito,
muito minuciosa aí já de início, sabe? Para entender todos esses nuances aí do processo de negócio. Um outro ponto que é bem importante também, que às vezes acontece, é tentar replicar processos ruins para dentro do CRM. Né? Eu tenho a questão de daqui a pouco não conseguir mapear adequadamente o processo, e eu tenho um que daqui a pouco o meu processo, cara, ele tem muitas travas, ele tem gargalos, ele tem gaps ali, ele tem alto nível de risco, daqui a pouco de até né, intervenção humana, muita coisa manual sendo feita, e aí eu acabo contratando o CRM, o Salesforce, e eu migro um processo que já não é bom, né, para a ferramenta. Então esse é um ponto bem comum que acontece, e que também às vezes ele tem um agravante aí que às vezes é a questão da resistência, né? Às vezes o pessoal não quer mudar o seu processo, né? Então, várias vezes a gente já viu assim, principalmente acontece quando é migração de CRM. Eu tenho um CRM antigo e migro para o Salesforce. Normalmente o cliente pede, ou a área de negócio pede assim, eu quero que seja que nem no sistema. Quero igual o que era lá, e etc. Só que, assim, teve poucos clientes nossos que eles tiveram essa mudança de mentalidade, assim, já no início do projeto, dizendo assim, a gente trabalhava desse jeito, mas eu entendo que o Salesforce é o CRM líder de mercado, e a gente não quer adaptar o Salesforce ao nosso modelo antigo, ao nosso processo, a gente vai se adaptar para fazer o melhor uso do CRM. Isso daí é uma mudança de mentalidade que é bem rara, assim, né? De se ter. Eu acho que talvez seja a parte mais difícil de uma migração de CRM, assim, porque, cara, tu tá falando já são poucas empresas que tem isso, mas para pensar que essa empresa tem sei lá quantas pessoas que utilizam hoje o CRM atual, e qual o percentual, né, se poucas empresas já vêm com essa mentalidade, quando a empresa migra para isso, ainda tem poucos colaboradores, né, poucas pessoas do time que vão estar com essa mentalidade também, né, e aí, cara, a resistência nessa mudança de CRM sempre cara, por melhor que seja o CRM, às vezes a pessoa... Eu sei porque eu participei de uma migração de CRM agora do mercado imobiliário. E a imobiliária que eu estava conectado ali, cara, eles entraram com a mentalidade de tipo assim, cara, eu vou aprender o CRM. Ele é melhor, ele tem funcionalidades melhores, eu só vou aprender ele. E eu acabei me conectando com outra imobiliária agora, que é da mesma rede. Cara, lá eles não estão usando o novo CRM. Não, porque o outro era melhor. Não, mas olha só, tu clica aqui, ele faz isso daqui muito melhor. O que tu tá me dizendo, esse daqui faz muito melhor do que o anterior. Ai, que eu não sabia onde clicar. Esse cara futrica no negócio, sabe? Tipo, é porque as nomenclaturas mudam, as disposições mudam, as coisas todas mudam. E é uma mudança para melhor. Só que, cara, o cérebro é preguiçoso, né? A gente sabe disso. Então, a preguiça de tu aprender uma coisa nova. E às vezes, um colaborador mais antigo já tem uma certa experiência, uma resistência maior às coisas e tal. Aí complica mesmo nessa migração aí, pode dar ruim, né? Se não tiver uma boa adoção, assim, Exato. É complexo. E isso daí é uma coisa que é muito cultural da empresa. É bem cultural, é o que tá enraizado na tua cultura mesmo. Assim, a pessoa ser aberta a mudanças e etc. Mas também tem algumas práticas ali que podem melhorar nesse sentido, né? Que eu vejo dois principais. Um que foi esse caso que tu ilustrou, que é com treinamento. Né? Sim. É mostrar como que se faz, né? Não, e daí a parte da empresa é fazer o colaborador participar do treinamento, né? Sim. Tiveram treinamentos, a empresa que eu tava conectado antes participou de todos, todo mundo participou de todos os treinamentos, porque era muito importante. Essa pessoa que me falou isso não participou de nenhum, então, tipo, é por isso que ela não sabe mexer, entendeu? A empresa tinha que ter trazido mais essa cultura de participar desse treinamento de implementação do novo CRM, né? Exato. É isso, é treinamento e a nível de... Porque uma coisa é, assim, quando tu fez a mudança de chave, cara, treinar a galera e tal, é super importante. Agora, antes disso, quando tu tá fazendo essa mudança de chave, em muitos casos, quando eu falo dos nossos clientes, a gente tá implementando dentro da empresa, né? Então, a empresa, ela vai se envolver na construção, né? Não é uma coisa que, assim, tá aqui o produto, é assim, não vai mexer. Esse CRM, ele vai sendo desenhado sob medida para aquela empresa. Então, o envolvimento, o engajamento deles durante esse processo vai facilitar também, né? Vai eliminar um pouco dessa resistência, né? Show. E aí, porque os caras vão ser envolvidos, né? A gente de fato vai ter um sistema que vai estar olhando na sua concepção, a gente vai ter olhado quem vai,
a jornada do usuário, de quem está usando no dia a dia, entender quais são as dores deles atuais com o sistema atual, com o processo atual, e aí a gente tem a oportunidade de tornar isso melhor nessa nova implementação, né? Sim. Hoje o que eu percebo lá, o que mais complica é a questão de nomenclaturas, porque os nomes eram num CRM e os nomes das mesmas coisas agora são outros. Antes era lead, proposta, agora é oportunidade, sabe? Tem todo um Kanban ali pra tu seguir e tal, que no anterior não tinha. Então, tipo, eles não entendem só essa que foi uma mudança de nomenclatura só das coisas, sabe? Sim. Tem um que é bem importante que a gente não pode deixar passar, que é a escolha das licenças, né? Esse é um problema grave que pode acontecer, né? A nível inicial de projeto, eu acho que até não preciso aprofundar muito, daqui a pouco a gente tem episódio só sobre isso, né? Que a gente pode linkar aqui, botar algum link. A gente já falou bem aprofundadamente sobre licenças, mas é um momento, agora é a hora para fazer esse diagnóstico, mapear bem quem são os usuários que vão utilizar o CRM, quais são os casos de uso, os processos, as devidas permissões, acessos que eles têm que ter, para que a gente possa determinar o melhor tipo de licença que vai atender os casos de uso, as necessidades do usuário, ao melhor custo-benefício para a empresa. Antes né? da contratação, né? Exatamente. Cara, e o que mais frustra, da tua visão ali, as empresas quando essa implementação dá ruim, assim? Qual é a coisa que mais frustra a empresa que está implementando? Cara, o número 1 disparado é o bolso, né? É tá pagando e não tá com ele disponível para ser usado até. Eu vou te dizer, porque tem alguns níveis, né? O CEO, a empresa, a gestão, a liderança da empresa, quando contrata o Salesforce e quer fazer o uso da ferramenta, óbvio, quer ter ela disponível o quanto antes, da melhor forma possível e que a gente consiga gerar o melhor resultado possível, né? E aí, então, uma coisa é eu contratar um fornecedor, uma consultoria, ela me entregar o projeto e o meu time não usar. Agora, pior ainda, pelo menos no meu viés aqui de consultoria, é quando tu contrata o fornecedor, foi feito o planejamento do projeto, era esperado que tu ia começar a utilizar, ia estar disponível o CRM para ti na data X e já passou um tempão e tu não tem visibilidade de quando tu vai ter esse sistema. Quando tu vai poder usar. Quando tu vai poder usar ele. Então, acho que a maior frustração é essa. Ele já tá contratado. Exato. Entendi. Essa é a disparada. E qual foi o recorde que tu já viu, assim, de acontecer desse problema? Tá. Aqui, fazendo um esclarecimento, né? Aqui dentro da SR a gente trabalha muito em cima, muito baseado na gestão ágil de projetos, pra gente evitar isso, tá? Que não aconteça. Sim. Então, nos nossos casos, óbvio, que eu falei já em alguns episódios, né? Duas certezas da vida é a morte que um projeto vai atrasar, né? Então, assim, tem atrasos de projeto. Mas tem limite. E o que eu atraso? Uma coisa outra coisa para deixar bem claro. A gente sabe que as empresas são vivas, elas estão constantemente em mudança, adaptação, melhoria e etc. Então, às vezes eu tenho um projeto, por mais que eu use a metodologia ágil e consiga fazer entregas, tem coisas que eu planejei no meu roadmap aqui de entregas que talvez, passado o tempo, não vão fazer mais sentido, ou vão precisar ser adaptadas. Então, isso é a mudança de escopo. Né? E aí, quando a gente tem essas mudanças de escopo e etc. que influenciam no prazo, então, eu precisava fazer essa funcionalidade, só que eu vou ter que fazer, ao invés dessa, eu vou ter que fazer outras 3, porque mudou a diretriz da empresa, mudou alguma questão de mercado, às vezes legislação, tem muita coisa que pode acontecer. Então, isso tem impacto no projeto. A gente avaliou, tem impacto no projeto, a gente alinha com o cliente e ajusta o cronograma. Ou seja, dado esse contexto, não é considerado um atraso. Mas se a gente for ver lá no planejamento inicial, na proposta inicial era para ter entregue agora em julho e foi entregue em agosto. Ok. Olhando friamente isso, teve um atraso, mas o que aconteceu nesse meio tempo? Teve esse incremento de escopo, teve essa adaptação, e aí isso foi acordado e a gente renegociou o prazo. Sim, deu um engorde no prazo. Isso é um ponto. Agora, o que a gente viu já de clientes nossos bem traumatizados... Isso, a pergunta é mais assim, porque eu sei que vocês já participaram de algumas recuperações, vamos dizer assim, de clientes que vinham assim, chegaram aqui, cara,
eu não quero mais o Salesforce quase, assim, né? Sim. Mas vocês vieram como a última esperança, assim, cara, eu preciso recuperar. Qual foi o recorde que vocês participaram, assim, de atraso de projeto, nesse sentido de... Sim. Cara, eu não tô conseguindo usar o CRM. Aí, nesse caso que tu falou de, assim, não aguento mais o Salesforce, é a última chance, eu vou tirar, a gente tem, sei lá, uma meia dúzia, talvez mais, de casos, né? Então Coleção já. O recorde cara, a gente tem casos onde o cliente contratou o Salesforce e, se eu não me engano, 4 ou 5 anos não tinha ainda a versão disponível para utilizar. Nenhuma? Não tinha. Um projeto bem complexo, né? Uma empresa muito grande, mas igual. Sim. É inadmissível, assim. E como... Foi caótico, foi nível criticidade extrema, assim, de caos de projeto, sabe? E como consultoria, como que tu faz pra reconstruir essa confiança daí desse cliente? É um trabalho difícil, né? É bem difícil. Até a gente fala internamente, assim, que é sofrida a nossa jornada comercial nesse sentido, porque quando a gente pega um cliente que ele foi extremamente traumatizado ali em processos, experiências realmente ruins, às vezes passarem por algumas situações até que legalmente ou moralmente com certeza não são corretas. Legalmente tem alguns pontos, há discussões. É bem difícil, né? Porque a gente fala que a gente sofre sabatinas, né, pelos nossos clientes. Então, assim, até questão de contrato, né, tem olha muito com muita cautela, questões contratuais, etc, porque eles já passaram por experiências ruins nisso. Então, a gente tem meio que um trabalho dobrado, né, de que a gente precisa mostrar que o Salesforce, porque muitas vezes o cliente acha que o Salesforce é horrível, é uma mentira, é uma grande mentira, é uma fraude, etc. A gente tem que converter essa opinião dessa pessoa, quebrar essa imagem de que o Salesforce não funciona, não é bom, etc. E a gente tem que quebrar a imagem de consultorias antigas que passaram por esse cliente também. Mas assim, o trabalho é muito de... Acho que o principal de tudo é o track record, é o que mais... numa negociação vai pesar, né, entre duas partes, é tu ter o nível de confiança que tu vai ter na outra parte, né, que tu tá contratando. Então, no momento que a gente traz os nossos cases ali, até no processo comercial ali, o pessoal faz, a gente abre ali para os nossos leads e prospects que a gente tá negociando a nossa carteira de clientes, se ele quiser alguma recomendação, ele escolhe de alguma empresa que ele quer e tudo mais, pra gente conectar com os nossos clientes para pegar, de fato, referências, né. Porque eu acho que o mercado, sabe, a maior garantia de um bom serviço que tu vai contratar é a credibilidade, é a reputação daquela empresa, sabe? Total. Né, qual foi o histórico dela, né, de projetos e a relação com os clientes, eles deixaram algum cliente na mão, cumpriram com a palavra ou não, né? Então eu acho que tá muito voltado a isso, principalmente nesses casos traumatizados, eu acho que é mais até uma crise de confiabilidade mesmo. Sim. Então é muito importante a gente trazer isso. E, de fato, o nosso posicionamento desde o dia 1 ali, dia 0 da empresa é de que a gente busca relacionamentos de longo prazo com o nosso cliente, tanto que o nosso LTV ali, não o LTV, mas o LT, né, o lifetime do nosso cliente, na média, passa de 3, 4 anos, né, então o cara nos contratou hoje, tá com a gente, 5 anos depois tá com a gente, né, mantém o serviço, tá satisfeito com o que tá sendo entregue. Então o primeiro ponto disparado é a questão de confiabilidade, e o segundo daí é a expertise, né, o know-how técnico. Eu falo muito, né, de que tem muita consultoria que o pessoal às vezes não tem um background de engenharia de software, e aí para esses projetos complexos isso pega muito, tá? Porque esse projeto de 4, 5 anos foi isso, foram implementar de um jeito, eu tenho uma complexidade de integrações, complexidade de dados, volume de dados que são de uma empresa gigantesca, e foi implementado com uma arquitetura que não foi pensada para essa volumetria, para essa escala, para essa robustez. Nas inúmeras tentativas de subir para o ar, fracassou, teve que voltar a fazer rollback e tentar corrigir, etc. E nisso ficou 4, 5 anos. Sim. Cara, e tem um passo a passo que tu recomenda para empresas que precisam recuperar um projeto mal implementado? Nesses casos, né, então eu tenho uma implementação, não tem ou vários dos aspectos que a gente falou aqui, né, não tá legal, o time não tá usando, tá com muito bug, etc. Não tá gerando resultado. Cara, é bem... Não digo que a gente vai refazer do zero, mas os passos de análise, de diagnóstico, eles são os passos lá do início. Sim. Então o que tu queria com o CRM? É a mesma coisa, objetivo, mapear o objetivo. E olha.
Para e olha pro negócio. Para e olha, vamos ver o que tá... Beleza, o que tá bem claro, tá bem definido, e se o que tá implementado tá alinhado com isso. Sim. Né? Então qual o principal objetivo, né? O que tu quer resolver com o CRM? Beleza. Resolveu? Provavelmente não, né? A gente tá falando aqui agora, Sim, então sim. provavelmente não resolveu. Mas a partir disso, como que foi implementada as funcionalidades, como foi mapeada a jornada do teu usuário, quem é que tá usando o sistema, sente que ele atende, né, as expectativas dele e tudo mais, ou consegue resolver as dores do processo dele e tudo mais, para daí a gente, beleza, eu tenho toda essa jornada, todo esse objetivo traçado e desenhado, aí a gente olha pro CRM. Daqui a pouco eu tenho alguns gargalos de mapeamento de negócio, ou tenho gargalos técnicos, ou às vezes ambos, né? Então, não foi bem mapeado o processo e foi mal implementado, né? E aí a partir disso, eu tenho um plano de ação, eu consigo montar aí um backlog, um projeto, um roteiro aí de implementações para que a gente consiga de fato daí desbloquear o Salesforce. Show. A gente falou ali do processo de assessment e para explicar o que é o processo de assessment e explicar também quem está aqui no podcast tem uma vantagem em relação a esse processo. O processo de assessment basicamente é uma imersão onde a SR, tu vai chegar aqui pra gente e vai dizer, ó, tá dando ruim no meu projeto aqui, não tá legal. A SR vai fazer uma imersão na tua empresa e vai entender quais são os problemas, onde é que tá o erro, o que tá acontecendo que não tá, o Salesforce realmente não tá entregando pra ti todo o potencial que a ferramenta tem. E para quem tá aqui no podcast, esse processo aí, Rafa, quanto que custa? Dependendo da complexidade do projeto, é um processo que pode custar 10, 20, 30, 50 mil reais, dependendo dessa complexidade. Mas para quem assiste o podcast, a gente entrega de presente esse processo aí para tua empresa. Como que faz para ter esse processo aí na tua empresa como um presente aqui da SR para ti? A gente vai liberar uma chave aqui, um código, né? E tu vai ou ler o QR Code aqui da tela, ou clicar no link da descrição aqui, acessar a página da SR Consulting, vai solicitar ali um contato da SR contigo pra gente entender como é que que no popular a gente fala quantas anda, né? Essa implementação aí do CRM na tua empresa. E quando tu digitar ali a chave, esse código e chegar aqui para nós, a gente já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment para quando a gente conversar e fizer o primeiro contato, a gente já vai ter essa ciência. Qual código a gente libera? Boa. Eu pensei numa bem diferente aí. Vambora. Gostei, Gel. SOS CRM. Boa. SOS CRM, fechou. Então, preencheu ali teus dados, solicitou o contato da SR, colocou o código ali SOS CRM, a gente já vai estar pronto aí para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e literalmente te mostrar o porquê que o Salesforce é o CRM número 1 do mundo. Fechado? Cara, e como que a gente faz para evitar esse ciclo de colocar mais dinheiro para consertar o que já foi mal feito? O primeiro ponto eu acho que é parar de injetar dinheiro no que tá dando errado, né? Isso é importante. E assim, agora como que eu evito fazer escolhas erradas, né? Aí eu acho que, só reforçando, acho que eu já respondi isso, o pessoal já deve ter captado em alguns momentos ali do nosso podcast, mas o principal é o track record de quem vai te ajudar, dos parceiros que vão te ajudar. Quais são os cases deles, quem que eles já atenderam, né? Como é que é a reputação dele perante os clientes. Eu acho que isso é o maior construtor ali, né? A maior fortaleza para tu ter confiança de fato, né? No prestador de serviço, num parceiro que vai te guiar aí nesse processo de implementação. Até mesmo caso tu queira fazer interno, por exemplo, né? Não só uma consultoria. Tu precisa ter confiança naquele profissional. Será que ele tem track record? Ele domina já quais foram os cases de implementação que ele teve, né? Como é que foi o resultado dessa implementação? Isso se aplica como um todo, né? Para empresas, pessoas. E querendo ou não, mesmo sendo empresas, quando tu vai contratar um fornecedor, uma consultoria, tu vai falar com pessoas, né? Então claro, tem que ter essa conexão, essa confiança, né? Nas pessoas. Tanto no time comercial, no sentido de, eu sei lá, eu liguei pra esse cara no domingo, o cara foi lá e me atendeu e ele tá solícito, ele tá querendo resolver o meu problema. A consultoria tá engajada, tá colocando bons profissionais, a gente tá entendendo, tá conseguindo nos guiar. Tem cases de sucesso, tem track record, o time tá capacitado. Isso tudo constrói confiança, né? Show de bola. Cara, e o que na tua opinião deve ser feito primeiro? Corrigir o que foi mal implementado ou parar tudo e começar do zero?
Essa é a boa, boa velha pergunta do depende, né? Tem casos em que, cara, tá tão asqueroso que é melhor voltar do zero, recomeçar, sabe? Então a gente tem que avaliar muito, isso vai ser muito importante o trabalho do diagnóstico, né? Do assessment ali, pra gente entender. Porque tem casos, até a gente já comentou em outros episódios, onde tem players de mercado que estão construindo pacotes fechados e implementando, né? Nos seus clientes. E aí, no momento que o cliente rompe contrato, esse tipo de coisa, ele não consegue mexer naquilo. Então, o que está implementado ali é perdido. Sim. Então, também tem esses cenários que tem que ser avaliados, tá? Né? Por isso que tem toda essa cautela no contrato, etc. Porque tem clientes que passam por esses traumas. Sim. Do código que está sendo colocado na org deles não é propriedade deles. Entendi. Então, assim, né, resumindo ali o trabalho diagnóstico, a gente vai entender o quão desalinhado tal que foi entregue com o que é esperado. E basicamente é pesar o menos pior, sabe? É a gente estimar, cara, quanto tempo a gente leva pra arrumar o que tá e quanto tempo levaria pra fazer do zero. Entendi. Sim, daí tu vai essa... cara, e já que tu falou dessa questão até dos códigos aí e tudo mais, que perguntas que tu acha que o cliente deveria fazer pra consultoria pra ele não passar por esse tipo de coisa? Que pergunta... como consultoria, eu acho que tu é até o expert, assim, sabe? Pra falar sobre isso. Que perguntas que eu devo fazer pra pegar confiança, sabe? Sim. Cara, isso é legal. Eu não tinha pensado nisso, mas pensando nesses casos mais sensíveis, tem perguntas simples que a gente pode fazer que já... É que, se for ver, ela é meio óbvia quando acontece o caso. Claro, claro. Mas não é tão óbvio. Mas, assim, nunca ninguém nos perguntou isso. Mas, por exemplo, tá, e tudo que for implementado é de vocês? É propriedade nossa ou é de vocês? Entende? Isso já é uma pergunta que pode deixar muita gente com as calças na mão ali, sim, muita consultoria. No nosso caso, hoje, a gente não trabalha com pacote, a gente sempre traz muita clareza isso pro cliente, que tudo que a gente vem com o conhecimento técnico. E aí, tudo que foi implementado para o cliente, documentação, material, código, funcionalidade, é tudo do cliente, tá? E aí, a gente coloca, inclusive, boas práticas para garantir que o cliente não perca isso, porque às vezes o cliente também não domina tanto como que ele consegue fazer uma boa gestão do código que a gente entregou para eles. Entendi. Então, daí a gente fala de versionamento de código, automação de deploy, testes, etc., para manter a saúde da org deles em dia, né? Então, essa seria uma das perguntas. Um outro ponto que é bem importante para quem está contratando uma consultoria é entender como que a consultoria lida com o cronograma do projeto e mudanças de escopo. Tá? Porque a gente vê algumas situações onde o projeto foi contratado num valor X, e aí tá uma lista de funcionalidades, um escopo lá, X, com um monte de funcionalidade, porém, o que é a pegadinha? Eu tenho, basicamente, esse contrato, ele tem essas listas de funcionalidade e tudo mais, porém, ele tem uma cláusula de que o que vale, de fato, nesse contrato é as horas gastas. Então, não necessariamente toda aquela lista de funcionalidades que tá ali vai ser entregue. De fato, é o que couber dentro daquelas horas. Então, como que a consultoria lida com o cronograma e o escopo do projeto, né? Versus, assim, o que tá no escopo versus o que vai ser entregue. Sim. Porque isso é uma dor, um trauma que a gente já viu em alguns casos ali de clientes também, tá? Show. E tem um terceiro que eu acho que a gente pode dizer que é importante, mais voltado para sustentação. Tem muito sustentação e melhoria contínua. Quando a gente fala assim que não é uma implementação, não é um grande projeto, eu tenho pequenas demandas de melhoria contínua, pontuais e sustentação do dia a dia. Tem muita queixa de clientes e prospects aí no mercado, empresas no mercado, sobre a velocidade mesmo, sabe? O tempo de resposta das consultorias em relação a essas pequenas mudanças, melhorias que às vezes eu abro um chamadinho para resolver um negocinho simples que leva 2 semanas para ser entregue, sabe? Esse tipo de coisa. Então, como que tu consegue resolver isso? Uma empresa que ela preza por SLAs, ela tem um time de sustentação bem estruturado, né, que a gente tem ali pontos de contato, como é que é a interação, né, como é que é, por onde eu consigo monitorar se o meu chamado está sendo resolvido ou não, com quem tá, e por aí vai, sabe? Então, acho que esses 3 pontos aí já vão ajudar aí quem tá buscando um parceiro. Show. Cara, e em projetos de recuperação, eu sei que a gente já falou bastante, mas de repente alguma coisa que a gente não falou ainda sobre qual é o papel
do próprio cliente ali, de garantir que os erros do passado acabem não se repetindo mais Boa. pra frente. Ao longo do episódio acho que a gente já deu boas dicas, eu reforço bastante esse ponto, né, da credibilidade, de ir atrás, né, dos indicadores e da referência, né, da reputação desse cliente, mais vários outros aspectos. O que eu ainda não falei, que eu reforçaria aqui, é de não cair na armadilha de escolher o orçamento mais barato. Isso aí, a gente tem um velho clichê que é o barato sai caro, e clichês não são clichês à toa. Né? E a gente tem, cara, é quase uma ciência exata. A gente fala aqui, às vezes, durante o nosso processo comercial, de alguns clientes que optam pelo orçamento mais barato, e a gente fala, cara, com certeza esse cara vai estar voltando. Daqui a alguns meses ele vai estar voltando. E acontece. E esses dias aconteceu. Então, é bem delicado isso, sabe? E cara, é difícil, né? Empresas grandes têm o setor de compras, têm suas metas, eles querem buscar eficiência em tudo, em todo e qualquer orçamento, mas isso tem que estar muito bem alinhado. Ele não pode ser um setor isolado, ou a decisão não pode ser isoladamente o aspecto financeiro. Eu tenho que pesar várias coisas, né? Porque também não adianta eu ter todo um track record, ser a melhor consultoria e eu ter 5 vezes mais caro o projeto, né? Daqui a pouco ele não viabiliza. Óbvio, tem que estar dentro de uma realidade financeira, mas ele não pode ser o único pilar de decisão e daqui a pouco dizer, mas por que vocês estão me cobrando? Cara, já teve proposta que a gente perdeu de fato, não tenho vergonha de dizer isso. A gente perdeu pro cara dizendo, mas eu tenho um primo, um conhecido, não sei o que mexe com o Salesforce e cobrou isso e aquilo. Se tu quer, se a tua expectativa é esse valor de entrega, tanto de preço quanto de valor de entrega, vai com ele, não vai com a gente. Porque a gente não quer esse tipo de mentalidade, de fato. Então, tu tem que estar olhando pro preço, beleza, mas tem que pesar, é uma nota conjunta. Todos esses pilares que a gente falou, qual a credibilidade, qual as horas de voo, né, o histórico que esse cliente tem, como é que os clientes dele avaliam esse fornecedor, como que tá o preço dele, tá competitivo ou não, beleza, pode estar um pouco acima, mas dado todo esse cenário, é a melhor escolha, né, ou não, então tem que pesar todos esses fatores. E um exemplo aí, puxando, né, um exemplo prático disso, a gente tem cliente que, num primeiro momento, optou por uma consultoria. Não sei exatamente quais que foram os fatores que eles escolheram ou não, né, para a escolha desse projeto. E eles optaram por uma consultoria que, em tese, era um pouco mais barata. Tinha aparentemente, ali o setor de compras achou que era mais ideal para o projeto. E aconteceu todos esses casos aí que a gente trouxe, né? É o mesmo case do que a gente falou ao longo do episódio. Eu até não vou abrir o nome da empresa porque são dados sensíveis para trazer, é uma empresa listada em bolsa, não faz sentido abrir todos esses dados, mas eles tiveram um prejuízo de milhões de reais com implementação de Salesforce durante esses 4, 5 anos aí, sem poder utilizar, com a conta chegando, né, a conta ali para pagar o sistema sempre chegando pontualmente e eles não conseguindo utilizar as ferramentas, né. Então foi bem traumático, um caso bem traumático, tanto de clima, de pressão ali de projeto, envolvidos durante o projeto, quanto financeiramente, né, foi catastrófico. Então esse é um exemplo claro do que o barato sai caro, né? Sim, e na tua opinião, essa seria tipo a principal mudança de mentalidade que a empresa tem que ter depois de passar por uma situação como essa ou não? Cara, olhando bem para esse viés, assim, de financeiro, tá? De escolhas versus escolha de parceiros, olhando exclusivamente para financeiro, mais o valor do projeto, eu acho que é a principal, sim, com certeza é o principal ponto, né? Mudança de mentalidade. E é o principal ponto que gera projetos não bem-sucedidos, entendeu? Desastres, exatamente. No negócio. Entendi. Cara, e tu acha que nesses casos de desastre, tá? Tu acha que a culpa, na maioria das vezes, é mais da consultoria ou da falta de preparo do cliente? Assim, eu acho que ambos têm a sua parcela de culpa nisso aí. Porque, que nem eu falo, um trabalho a 4 mãos, assim, a gente, do mesmo jeito que o projeto dá certo, é por conta dessa parceria cliente-fornecedor.
E assim como dá errado também, né? Então, mas a maior, assim, o que eu vejo mais disparado acontecer são empresas que as consultorias acabam falhando nessa questão, né, ao longo do episódio. O que a gente falou? Mapear necessidade, qual o objetivo do CRM e transformar isso em implementável dentro do CRM. E eu vejo muitas consultorias falhando em fazer essas entregas dentro de um prazo hábil e que gere resultado, né? Então eu vejo muitas consultorias falhando nisso. Então eu vejo muito gap de consultoria nesse ponto. E a culpa do cliente é de fato eles estarem insistindo nesse tipo de consultoria. Né? Entendi. Seguir insistindo, tá vendo que tá dando errado e tá insistindo aí estão prometendo que vai resolver, mas já não resolveu uma, não resolveu duas e segue insistindo no problema ali. Total. Cara, e pra gente encerrar então, na tua opinião, um projeto de Salesforce que deu errado, né? Ele pode ser 100% recuperado ou sempre vai ficar uma sequela da implementação mal feita? Boa. Assim, não sei te afirmar se existe algum caso assim que... Não vou afirmar que não exista nenhum caso, mas das experiências que a gente teve, né? A gente traz aqui que teve muitos, felizmente ou infelizmente, a gente tem muitos desses casos de última chance para consultoria, última chance para Salesforce, etc. A gente sempre, em todos os casos, a gente conseguiu reverter. Sim. Então, eu acho que pode existir algum caso que é irrecuperável, mas até então a gente ainda não viu. Mas não passou pela tua mão, senão teria sido recuperado. Fechado então, Ariel. E se tu ficou até aqui nesse podcast, lembra de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, comentar também aqui, de repente se tem algum assunto ou algum problema que está acontecendo aí na tua empresa, para a gente transformar em algum case aqui do nosso podcast e trocar ideia sobre isso. Lembrando também, se quiser seguir a SR Consulting, o Ariel Dornelles, como é que faz, Ariel? Boa. @srconsulting.io no Instagram, SR Consulting referência Salesforce no LinkedIn. O nosso site é srconsulting.io e se quiser me seguir lá é Ariel Dornelles no LinkedIn e @Ariel Dornelles. Fechado então. Lembrando, a SR Consulting é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Se tá dando problema no Salesforce, é porque tu ainda não falou com a gente. Se tivesse falado, já tinha resolvido. Fechado? Um abração e até o próximo episódio. Valeu!